Bom dia, bom dia. Então, estamos aqui começando essa live de poder falar junto. Então, a ideia aqui é a gente falar sobre detox. A gente. Bom dia, bom dia. Tentando convidar a Adri aí. Bom dia, Tedma. E aí, vamos ver se a gente consegue entrar com a Adri. Bom dia, Cirlei. Convidando a Adri. Acho que a Adri deve estar entrando já. Bom dia, bom dia. Bom dia, Nelê, Cirlei, Tedma. Aí, agora sim. Agora sim. Permissão alta, de novo. Tá me escutando bem? Gurias, estão nos ouvindo? Estão no... Oi, Carol! Olha só, uma nutricionista de peso aqui nos ouvindo, hein? A gente vai ter que se puxar aqui para falar, hein? Lá de Vamos Caxias, lá, vamos se Carol. esforçar. Vamos se esforçar, né? Então, gurias, bom dia. A gente está aqui para falar um pouco sobre detox e convidei a Adri, né, que é enfermeira, naturopata, que a gente tem uma parceria aí para desenvolver alguns assuntos para mostrar um pouco, né, como que pode ser um pouco mais tranquilo, né, e não dar uma desmistificada, né, Adri, em tudo isso. Isso, bom dia. Pois é, a gente conversou sobre essa questão de falar sobre o detox e uma questão importante, assim, que para mim começar, eu quero falar assim. Tem duas coisas, uma notícia boa, uma notícia ruim, vamos dizer assim. A boa é que o nosso corpo, o próprio corpo, ele já tem um mecanismo de desintoxicação natural, tá? Principalmente por 5 vias. A notícia ruim é a minha opinião pessoal, mas acredito que é uma questão do momento, assim, que nosso estilo de vida está muito tóxico, tá? Então, não querendo ser muito radical, mas um pouquinho eu sou, é assim, ó, eu não acredito mais que dê tempo, assim, para a gente não retirar muitas substâncias tóxicas da nossa vida se a gente quer ter qualidade de vida, quer ter uma vida mais longa e com qualidade de vida. Então, assim, ó, eu penso que é um assunto muito sério, que não é mais assim, quem sabe eu começo daqui a um tempo, quem sabe eu vou fazer algumas modificações no meu estilo de vida, aos pouquinhos, muito lentamente, vou levar anos. Eu acredito que agora a coisa está urgente, tá? Nós estamos sendo bombardeados por toxinas quase por todos os lados. Como o corpo, a boa notícia é que ele consegue se desintoxicar naturalmente em determinado ambiente, em determinadas circunstâncias. Agora, se o corpo ele está sobrecarregado, que eu acredito que todos nós estamos, nós vamos ter que dar uma ajuda. Nós vamos ter que facilitar o corpo a conseguir desenvolver esse processo natural. Não tem tantas coisas assim mirabolantes que se faça. É só, agora acho que nós vamos trabalhar isso, que eu e a Ju conversamos, o que a gente vai manter na nossa vida e o que a gente pode retirar, porque às vezes o detox, vamos botar isso, vamos botar aquilo, toma isso, toma aquilo, até vantagem assim, porque, por exemplo, eu trabalho com suplementos e tudo,
Então, por exemplo, eu vou falar coisas que vai até contra o meu mercado, porque coisas simples, retirar coisas não tem custo nenhum, né? Pelo contrário, né? Eu estava pensando hoje, o detox ele sai super barato, né? Que o detox Mas tu vai precisa de retirar. decisão, né, Adri? A gente precisa decidir. As pessoas querem tudo muito rápido hoje em dia, né? E aí eu concordo contigo no momento que tu diz assim, a gente precisa ser um pouco enérgico assim na decisão. Claro que dá para ir fazendo e meio que empurrando com a barriga, né? A gente vai ajudando um pouquinho o corpo. Mas eu vejo assim na minha parte clínica, né, que as pessoas chegam e dizem assim, tá, mas então o que que a gente pode tomar, né, a cápsula perfeita para resolver? Existe um monte de suplemento legal. Eu também trabalho com suplementação, né? Meus pacientes também recebem suplementação. Só que assim, o básico bem feito tem que acontecer, né? Eu tenho que fazer a base boa. Não adianta eu comer um monte de ultraprocessado, por exemplo, e me entupir de um suplemento para limpar, né? Que todo mundo quer a pílula mágica, né? Na realidade. Agora tu está tomando água, né? A água seria assim o básico do básico do básico, né? Porque, por exemplo, a gente toma banho todos os dias para cuidar da aparência externa. Tá sujo, tem que tomar banho, uma coisa óbvia. Mas e o banho interno, né? Aquela faxina interna, lavar a louça interna, vamos dizer que a gente come, sobra um monte de louça, tem que lavar. E Perfeito. durante os processos metabólicos, existe assim o que o corpo vai aproveitar para criar energia, criar os tecidos todos, tá? E o que o corpo vai colocar fora. Então, é do processo natural, é que nem tu cozinhar, vai ter a louça suja. Depois que tu comeu, que tu pegou a energia que tu precisava, sobra os resíduos. Esses resíduos vão ser eliminados pelo corpo. Tem que ser, sempre foi assim, né? Sempre foi. E o que acontece? Tem que ter as vias de eliminação, por exemplo, o intestino, os rins, a pele, o pulmão, o fígado. Eles são órgãos de desintoxicação naturais, se eles estiverem funcionando livremente, vamos dizer assim, né? Por exemplo, um hábito que eu já me incluo também, porque eu tento me corrigir e seguidamente me acontece, jantar mais tarde, de noite. Isso aí sobrecarrega demais o organismo, demais, demais, demais. E o nosso estilo de vida corrido hoje em dia, frequentemente a gente cai nesse erro, que é um erro. Verdade. Eu vou fazer um adendo aí, Adri, da parte nutricional aí falando. Eu gosto muito de usar a janela de 12 horas, né? A gente ficar 12 horas sem se alimentar, pelo menos. O jejum fisiológico, chamem como quiser, não é aquele jejum intermitente que é moda de dieta, não. É ficar 12 horas sem se alimentar. Então, se eu janto às 8 da noite, eu só vou comer depois das 8 da manhã, pelo menos, né? Isso, assim, ajuda a fazer toda essa parte, inclusive do detox, né? Do corpo ir funcionando do jeito que deveria. Por quê? Porque se a gente fica ali instigando, colocando coisa para dentro, como é que esse corpo se limpa? Como é que ele se organiza? Tu quer ver? Eu tive um professor de naturopatia que ele falava assim, quando tu come, aí entra na nutrição, mas assim na parte da digestão. Quando tu come, tu comeu. Aí tu tem que esperar o processo digestivo acontecer, para não botar outro alimento. Então ele falou assim, exemplo, tu vai cozinhar o arroz. Aí o arroz já está quase cozido, eu vou lá e boto um punhadinho de arroz cru. Boto mais um pouquinho de água e vou seguir. Daqui a pouco boto mais, quando está quase pronto, eu boto mais um pouquinho de arroz cru. Quer dizer assim, todo aquele processo fica complicado. Então, por exemplo, assim, a gente fazer as coisas mais organizadas. Na medicina chinesa, uma coisa que eles frisam muito é assim, o corpo gosta de rotina. O corpo gosta de rotina, tá? Não é aquele corpo que pensa assim, Adriana toma água, não toma, aí daqui a pouco toma um monte. Aí não sei quando ela vai tomar
de novo. Então vamos guardar essa água, né? Aquela O corpo questão de não se retenção organiza de porque o cérebro, o cérebro ele é muito bom para isso, né? Se tu organiza uma rotina, ele entende isso. E se tu anda desorganizado, ele também entende isso, né? então, por exemplo, assim, se o corpo ele começa a se acalmar e pensar assim, bom, a Adriana ela faz as refeições, mais ou menos no mesmo horário. Eu já tenho que preparar com os ácidos digestivos, eu já tenho que me preparar, depois eu vou fazer a digestão, depois eu sei que ela toma água. Quer dizer, o corpo gosta, ele precisa dessa tranquilidade, né? E um ponto assim que quase ninguém fala, mas é super importante, é que o pulmão, como é um órgão de desintoxicação, eu queria frisar bastante a questão da respiração, tá? A respiração ela é responsável por, assim, chega a ser às vezes 70% a nossa desintoxicação é pela Um pouquinho, respiração. Adri, que tem uma pessoa, a tia Daniela tá falando que tá travando. Mais alguém tá travando? Vocês estão ouvindo bem? Só para ver se é um problema da nossa conexão ou é a dela. Por favor, avisem aí no chat se Para conte se tá travando. mim não está Para travando. mim também não. Eu vou deixar que pode seguir, desculpa. Tá. Então assim, ó, por isso que assim, o processo de desintoxicação natural, ele sai barato porque já veio embutido em nós, assim, é nosso. Então, a respiração, ela é um processo de desintoxicação, mas mais aquela respiração, claro, toda ela, mas aprofunda, onde tu respira com o abdômen lá no diafragma, tá? A pessoa vai dizer, ah, não, é complicado. Não, é só uma respiração mais profunda, tá? Não é aquela que tu fica ofegante, que aí até tu te intoxica, porque tu não consegue liberar o gás carbônico. Tu respira um pouco mais profundo, onde vai ativar o sistema parasimpático, que é aquele sistema nervoso autônomo que tu sai da sobrevivência e vai para um sistema que vai te regular o sistema nervoso, onde o corpo começa assim, não, no parasimpático, no relaxamento, tá tudo bem, eu posso desempenhar todas as funções necessárias. Numa emergência, não tem assim, tu não desintoxica nada. Se tu tá no pânico, se tu tá na sobrevivência, tu não vai desintoxicar nada. Eles vão priorizar para te fugir, para te ter sangue nos músculos ali, liberando um monte de hormônio de estresse. O raciocínio é o mesmo que tivesse um leão correndo atrás de ti. O corpo entende dessa forma, né? É luta ou fuga. Não é hora de pensar em outra coisa, só tem que viver. Não é hora de pensar em desintoxicar, em ver o que de toxina que fica, toxina que sai, porque assim, o tempo todo nós estamos escolhendo lá dentro do nosso corpo, nosso intestino é super inteligente também, as células, tudo é inteligente, eles já estão sempre vendo, isso vai fora, isso fica, isso vai fora, isso fica, né? Agora, se a alimentação está muito sobrecarregada, e não vamos ficar só na respiração ainda. O ar poluído, né? Também a gente não tira aquele tempo para ventilar, às vezes, uma casa, sair na natureza, fazer um exercício físico para ativar o metabolismo, fazer aquelas respirações onde tu oxigena bem o teu sangue, isso é fundamental. Assim, no detox é fundamental. O corpo tem que voltar a ter um fluxo correto do organismo. Então, a respiração, existem até práticas, assim, de quem trabalha com respiração, propositalmente, assim, ficar respirando profundamente para desintoxicação. Tá? Quem trabalha com respiração bate muito nessa tecla, que a própria respiração, bem feita, assim, numa postura correta, profunda, calma, ela vai te desintoxicar bastante. Bastante. E aí, né, Adri, a gente está falando da respiração da parte fisiológica, né? Mas a gente entende, né? Eu acredito que tu pensa da mesma forma, que no momento em que tu para, que tu respira, né?
Aí tem toda a parte emocional também, né? Que diminui, reduz o estresse, porque na verdade o estresse ele também piora tudo isso, né? Então, assim, é aquela coisa que Uhum. eu bato muito, assim, quem me segue já ouviu falar do contato com a natureza, do pé na grama, do abraço da árvore, né? Da gente contemplar e poder. Então, assim, se a gente conseguir juntar as técnicas, porque não é uma coisa só, né? Então é um todo, então Não, para a gente é poder, o detox, não é? O não é detox do segmentado, iogurte. assim, faço isso e é isso, não, 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 né? As coisas têm É. uma relação, né? Claro que tem coisas que sobrecarregam muito essas vias de desintoxicação. Por exemplo, o fígado. O fígado, ele é a maior víscera que a gente tem, ele metaboliza tudo, tudo passa por ele, dá uma olhada, dá uma modificada. Tem coisas que entram e não tem como sair direto. A maioria não tem, ela tem que passar por umas quebras, ela tem que passar por um processo. Muitas vezes é feito no fígado. Então, o que a gente percebe hoje? Talvez ajude também na prática. A maioria das pessoas chega para a gente e diz assim, eu estou com esteatose hepática, estou com o fígado gordo. Ou leve, ou moderado, ou grave. Todo Muito, mundo, né? E agora, e praticamente. agora Desde vai saber. criança a É, idoso, em é, geral, é, que é o que é apavora, geral. né? É. Mas, E o fígado, e agora sim, né? Agora, a gente já sabe, né, desde de sempre, que os corantes são terríveis, que sobrecarregam todo o organismo, toxinas e tal. Agora, não sei se o Brasil, mas os Estados Unidos está proibindo um monte de corante, na né? verdade, o Brasil está tentando levantar a bandeira de seguir o que os Estados Unidos faz, porque na Europa já não existe mais também, mas ainda aqui a gente sempre fica com o pior, né? O Brasil sempre é corante, a parte dos agrotóxicos, tudo o Brasil aceita mais, né? Então, O agrotóxico também é um problema bem sério, né? E para o fígado, principalmente também. Claro, agride um monte no intestino. Mas, por exemplo, assim, ó, um detox que a pessoa já poderia fazer, assim, tipo, não vou comprar nem para mim, nem para meus filhos nada colorido, perfeito. artificialmente. E aí entra É, o iogurte, aquele vermelhinho, rosinha maravilhoso, né? é Saborosíssimo, morango, aquele cheio ali de é açúcar e morango, né? corante, É o morango moído, né? Aquele iogurte. né? Eu acho que Que não de passa morango não nada. tem nada. Essa questão de iogurte é uma boa lembrança, porque às vezes passa batido. É, as bolachas recheadas de morango, as gelatinas, assim, ó, gelatina é uma coisa assim que as pessoas têm como alto grau de que é saudável e assim, eu tenho um ranço de gelatina, né? Gelatina colorida, né? Então, se a gente usar a gelatina incolor, fizer com um suco, né? Faz com suco de uva integral, é outro papo, né? Mas essa parte que é muito, assim, tu já tá dando pro bebê um monte de gelatina, né? Ali, cheio de coisinha Tu maravilhosa. sabe que lá em 97, por aí, quando eu comecei na medicina natural, o Dr. Márcio Bom Tempo, eu sigo ele até hoje, né? Eu sigo ele no Instagram, quem quiser procurar ele, é um médico, um pioneiro nessa área assim de saneamento, ele era o médico do pés descalço, sempre trabalhou com suplementação e tudo. E ele, na época, lançou um livro, até antes disso, Relatório Óleo. Não sei se você ouviu falar. Não, não conheço. E é um livro, até tenho ele, foi bem difícil de conseguir, porque foi retirado do mercado, ele sofreu penalização, Tu porque me como empresta depois que eu quero olhar. é um livro antigo, onde ele vai colocando todas as siglas dos conservantes, dos corantes e o que ele causa no organismo. Acho que esse livro ele escreveu em 80 e pouco, se não me engano, no ano 90. Pra te ver, né? Quanto Eu sei que tempo. e ele tá aí, tá vivo, tá aí no Instagram, eu sigo ele. Então ele foi retirado todo esse livro do mercado. Eu não sei se teve uma história de quase prisão, ele foi assim, teve uma penalidade, porque ele denunciou os corantes e os conservantes. Aí a gente entra no poder da indústria alimentícia, né?
E que a gente sabe que isso se mantém até hoje por causa disso, pela força que eles têm, né? E o pior é que assim, ó, nem por imposto, né? Porque ainda a maioria recebe da isenção ou redução de imposto para intoxicar a gente. Então Isso. é complicado, né? Porque Então, por exemplo, assim, para desintoxicar o corpo desses corantes, desses conservantes, por exemplo, esses embutidos, né? Que tem tanto antibiótico para conservar aquela misturança de carne que tem ali, muitas vezes é carne de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, né? Então, às vezes, assim, a pessoa ela está com excesso de antibiótico no corpo dela, vindo desses embutidos, né? Porque todo conservante de carnes mesmo tem muito, muito antibiótico. Tá? Então, por exemplo, assim, o que eu acho que metal pesado, que a gente sabe que tem até nos chocolates, né? Agora, seguidamente, a gente vê marcas famosas que foi detectado metal pesado e tudo. É super difícil de tirar do organismo, né? Depois de sim, tu botar, é super difícil de tirar. Tem jeito, mas é super difícil. Então, o detox, na minha opinião, passa muito por tu eliminar muita coisa, reduzir a carga tóxica que tu tá colocando para dentro de ti, né? Por exemplo, o fígado, né? O fígado se afeta demais com açúcar, demais, né? com Com o açúcar da açúcar e o álcool, fruta, né? o álcool, o álcool bastante, assim, né? O álcool é uma substância super tóxica, né? E depois, para metabolizar ali, ele faz o organismo sofrer bastante. Então, por exemplo, a pessoa, mas eu gosto de tomar, eu tomo socialmente. Toma e reduz. Reduz o que tu puder, ou toma com água junto. Assim, é imprescindível. Quem não tem costume, né? Faça, pelo menos. Toma, pelo menos, é um copo de bebida alcoólica, pelo menos um copo de água. Pode ser água com gás. A diferença que se percebe no outro dia, na ressaca, porque o que que acontece? O álcool, ele desidrata, né? Então, Desidrata muito. afora todo o resto, né? Que mexe em todo o metabolismo. Mas vamos no básico de desidratação. Então, se pelo menos eu tiver colocando água ali junto, no outro dia eu já acordo melhor. Por quê? Porque eu já não vou Uhum. acordar desidratada, né? Porque senão parece que passou um caminhão por cima. É aquela sensação de cansaço extremo, né? Fadiga, dor de É, cabeça, dependendo da pessoa, né? Sem contar todo o resto que comeu junto com quando bebe. Porque daí geralmente tô bebendo, vou comer e aí, né? é. E aí o corpo leva um tempo, uns dias, para conseguir se restabelecer de novo, né? Se for, e ainda teria que dar um repouso em todos os sentidos para o organismo e com bastante líquido, que muitas vezes ninguém faz, né? Falando no fígado, que eu disse assim, vamos falar de algum chazinho, né? Por exemplo, eu gosto muito de um chá, que nós falando em fígado agora, a pessoa come muito açúcar, toma muito suco de fruta de caixinha, essas coisas que dá muita gordura no fígado. O dente de leão é um chá simples, um chá bom e ele desintoxica E bastante. como é que faz, Adri? Qual é a medida para fazer esse chá? A medida, assim, pode fazer 1 litro, né? Com 3 punhados, assim, de dente de leão, com a mão, assim, a gente pega bem natural, assim. Por exemplo, aquece a água, uma água de boa qualidade, né? Purificada, aquece. Não precisa ferver a água nesses casos, né? Quando a água estiver bem quente, coloca o dente de leão ali, abafa, espera ali até uns 20, 30 minutos, coa, e não precisa tomar 1 litro tudo junto, pode ir tomando, Sim. né? Pode ir tomando. Porque assim, tem coisas, por exemplo, assim, que ajuda muito. O próprio chá de gengibre vai trabalhar nessa questão do metabolismo, na destrava do metabolismo. Por exemplo, eu posso até falar do óleo essencial que eu escolhi para trazer aqui, né? Que seria o óleo essencial de limão siciliano.
ele destrava bastante o metabolismo, faz uma limpeza. Que voltando o dente de leão, eu tive bastante experiência em saúde pública com ele é bem legal, porque assim, ó, ele limpa tanto o fígado quanto os rins. Olha Eu só. acho que Sabe, que o padre, mas a minha tia tá falando que a minha avó trabalhava com ervas, né? E aí ela botou que a minha avó usava muito até como salada. Minha tia tá botando aqui que é filha dela. tu vê que, por exemplo, no Paraná, eu trabalhava com grupos de hipertensos, diabético, e a gente incentivava esse chá e incentivava, porque ele dá espontâneo, né? A gente tirava ele assim com a raizinha, então tem umas receitas que tu usa a raiz, assim, aí ele já ajuda a baixar a pressão, tá? E o pessoal falava o café, assim, que aí tu pode torrar a raiz, depois passar, é bem legal. Então, o dente de leão, até uma vez eu vi uma reportagem que a Madonna toma muito esse dente de leão, que ela gosta de ficar bem magra, bem enxuta, porque ele desinflama bastante, né? Outra coisa, bom, então já falei, dente de leão, de gengibre, do óleo essencial. Mas eu te cortei no óleo essencial, eu ia te perguntar. Ó, a tia disse que também para prisão de ventre. É que na verdade é fibra, né? Então ajuda o dente de leão. E a salada também, como ela falou ali, gente, é muito bom. Vai, muito saudável, muito saudável. Que aí entra outras vitaminas, minerais, né? Que ele Sim. tem. E é uma erva bem assim, que ela dá bastante, assim. A gente vê ela, aquela florzinha amarela, assim. Sim. Muito legal, né? Muito legal. Isso é uma ajuda, assim, por exemplo, eu vi nesse hospital que eu fiz os estágios da medicina natural, eles fazem assim, faziam na época, porque agora faz anos que eu não vou lá. A pessoa internou, vai passar por um detox de suco de melão, tá? 3 dias, tu fica no mínimo 10 dias. Então, os 3 primeiros dias, tu vai tomar suco quer dizer, eles vão te trazer suco de melão, só isso, de 2 em 2 horas. Então, tu diz assim, mas como assim uma pessoa ficar 3 dias com suco de melão e recebendo as outras terapias, mas comendo, ingerindo isso? Isso vai lá, né? Em casa a gente não faz isso, tá? Por favor. Porque daí, tipo, a gente tem que organizar uma coisa bem, porque senão daqui a pouco vai dar ruim, né? Tem que ter, não dá para simplesmente chegar e fazer, né? Isso, tem que ter com acompanhamento. Ele tá no ambiente controlado. Exato. Eu estou dando um exemplo, eles estão dentro do hospital, na realidade. Não, mas para ficar bem claro, né, Adri? Daqui a pouco tá lá que a nutricionista e a Adri botaram lá que tome e você 3 vai dias saber. de suco de melão, né? Mas então não dá fome, né, na pessoa, porque ela fica muito hidratada e aí ela começa a entrar no processo de desintoxicação. E claro, o que acontece? Por isso que, claro, no ambiente controlado, por quê? Porque quando tu começa a desintoxicar, assim, mais radicalmente, e claro que tem que ser, como tu disse, acompanhado, porque o que acontece? Hoje em dia é muito perigoso fazer essas desintoxicações radicais, porque nós somos muito intoxicados. Se tu mobiliza essa toxina que está no tecido gorduroso, principalmente, que é ávido por toxina, tu mobiliza toda essa carga tóxica, uma grande quantidade para o sangue para ser eliminado, pode dar chute, né? Porque tu sabe que isso no emagrecimento, quando a gente começa a fazer um emagrecimento, é esse raciocínio, né? As toxinas, elas vão saindo ali da gordura, né? Para fazer isso. Então, por isso que a gente organiza. Tem que ser bem bonitinho o negócio, né? Porque as pessoas acham que é só fazer. Mas depois dá um ruim, né? Porque resolve fazer por conta, né? Porque o que acontece? Aí o corpo teria que lidar com toda essa toxina para sair muito rápido. Tem que sair muito rápido. E para sair muito rápido, ele não pode estar entupido. Por exemplo, os rins têm que estar liberados, o fígado tem que estar liberado, tem que estar respirando, tem que estar fazendo exercício. Aí tu não pode estar trabalhando. Respira direito. Tu não pode também estar assim fazendo um detox radical
e trabalhando com estresse, por isso que eu digo, num ambiente controlado, onde tu tá ali recebendo, lá eles trabalham com argiloterapia, com os banhos, com escaldapé, com hidromassagem, um monte de coisa, né? Quer dizer, assim, tá. E tu tá parado, assim, fazendo só alguns exercícios leves, não é atropelando no meio de uma rotina, porque mesmo lá eu via muito assim, as pessoas começam a ter muita dor de cabeça, porque aumenta muito a toxina e aumenta muito o fluxo sanguíneo, porque quando tu começa a ter, dar um tempo para o teu organismo, o sangue começa a circular mais leve, mais rápido, mais fácil, né? E aí o teu cérebro não é acostumado, às vezes, com aquele fluxo sanguíneo. Ele vinha acostumado no sofrimento, então tudo isso a pessoa sente dores de cabeça, mal-estar, cansaço. O corpo Claro que mais precisa se readaptar, né? Ele tem que é o novo normal dele, né? Então, tipo, ele precisa dessa readaptação. Não é uma coisa assim. Quando a gente faz, que é diferente, claro que não é um detox assim, mas quando a gente entra no protocolo dos 45 dias, que é um protocolo que eu utilizo com meus pacientes, não no grupo, mas no. Porque tem o grupo 40 a mais, mas tem os pacientes da consulta. Da consulta a gente entra nesse protocolo e a gente tira um monte de coisa, né? E aí acontece, assim, os primeiros 7 dias é punk, assim, né? É dor de cabeça, é tontura, pode acontecer, né? Por quê? Porque a pessoa está extremamente, a gente faz um rastreamento metabólico, que a gente vê um score ali de saúde, a pessoa está lá extremamente intoxicada. Então, só que aí eu costumo dizer que depois que a gente vê e faz, é um caminho sem volta, né, Adri? Porque depois que a gente retira, tu até pode voltar a consumir, mas tu não consegue mais usar naquele jeito que tu usava antes, porque tu percebe no corpo tudo, né? É inchaço da barriga, é dor abdominal, é dor de cabeça, dor nas articulações, né? Visão turva, N coisas. Que as pessoas não se dão conta que isso é alimentar, né? tu sabe também que eu lembro, assim, vejo agora, né, que tem muitas terapias que fazem, assim, uma lavagem intestinal, né? Uhum. Onde, assim, lá eu vi muito depoimento, assim, de pessoas, assim, que diz que o que sai de dentro do organismo é uma coisa incrível, né? Nós temos, assim, de 1 a 5 quilos de fezes dentro de nós, assim. É muita, é muito resíduo, né? É muito Só que resíduo. aí isso é diferente de usar um laxante, né, Adri? Porque daí as pessoas dizem, tá, então, porque eu já tive paciente na clínica chegando lá, tipo, eu uso laxante porque daí eu limpo o meu intestino e tá tudo ótimo. Meu Deus, tu desequilibra tudo, não é assim, né? As coisas não são simples assim. A gente Ai, precisa ter o laxante é bem agressivo, bem agressivo. Claro que, por exemplo, uma coisa que tem que se falar que é o detox de parasitas, né? Nós estamos infestados de parasitas e agora voltaram a falar. Muito antes se falava que tinha que desparasitar, depois passou, ninguém mais falava nisso, parecia que o mundo moderno não tinha parasitas. E agora, ninguém o que que come fruta e acontece? verdura, ninguém bota o pé no chão, A pra que ter água, parasita? a água que as pessoas tomam está bem purificada, tá bem, né? E então a gente, às vezes, assim, fazer uma desparasitação correta, é um detox imenso, Com certeza. né? Então, por exemplo, assim, e já tirando a comida deles, né? Porque eles amam açúcar, amam carboidrato, amam energia rápida, são malandros, não querem ter trabalho, né? Ajudando com as fibras intestinais, então consumo de frutas e verduras, né? Verdura, salada, enfim, legumes, tudo que vem da natureza lá né? Isso também ajuda, isso também faz parte da desintoxicação natural. A gente precisa disso também, né? As fibras levam, né, as toxinas, né? Consegue, porque no momento que tu consegue também fazer ter um funcionamento adequado do intestino,
tu vai estar levando isso para fora do corpo, né? Então, também faz parte isso também, né? O psyllium, né? É uma fibra tão boa, assim. Eu adoro o psyllium, Eu sabe? sou fã do Psyllium. É para todo mundo. Para mim, é Psyllium e água na vida. Olha aí. Vai ter que vir trabalhar com nós na Purifique. Ah, então, outra coisa assim que a gente tem que falar é do sono, né? O sono adequado, ele desintoxica, ele favorece todo o processo de desintoxicação. E no cérebro, por exemplo, o cérebro ele se desintoxica até onde eu sei, posso estar enganada, só dormindo. Sim, até semana passada a gente falou sobre o sono, né? Sobre a questão do sono, e aí eu tentei explicar assim que é como se passasse um scanner no corpo da gente se a gente dorme bem. Se a gente não dorme bem, que daí a gente precisa, né, da questão hormonal tá ok, se tu tá intoxicado também a questão hormonal não vai estar ok. Mas é esse scanner é uma varredura no corpo todo, né? Inclusive no cérebro, né? Para as coisas no próximo dia andarem bem, né? O cérebro, ele precisa desse, por exemplo, assim, o organismo quando ele relaxa no sono, baixa a temperatura, essa condição faz com que o cérebro ele entre num processo ativo de reparação, né? É onde ele consegue um aporte sanguíneo adequado, onde acontece muita circulação de alguns líquidos ali passando para retirar essas toxinas, né? Ele tem que organizar tudo, né? Tudo. As memórias que ficam, as memórias que saem, né? Então, às vezes eu brinco assim, quando ele não consegue fazer isso, o que ele faz? Bom, eu vou ter que fazer a faxina. Se eu não conseguir fazer de noite, alguma coisa de dia eu vou ter que fazer. Aí aquela faxineira maluca que entra quebrando tudo, fazendo de qualquer jeito, tira conhecimento que era para ter ficado retido, deixa coisa que não tem nenhum significado, quer dizer, a pessoa já começa com questões de aprendizagem, a parte cognitiva começa a ficar difícil, perda de memória, Alzheimer, que seria o sono. Aí, por exemplo, o estilo de vida atual está indo contra muita coisa. Por exemplo, a gente está dormindo mais tarde, está se expondo a telas muito à noite. Por exemplo, a tela do celular, do computador, a maioria das pessoas já sabe, mas a gente tem que reforçar. Ela emite uma luz azul, e a luz azul do cérebro, ele entende literalmente, é dia, é céu. Sol no meio do céu. O cérebro, ele não é assim tão, eu imagino assim, ele não é assim tão, ele tem muita coisa literal, assim. Sim. Ele deu um estímulo azul, é dia. Se é dia, eu tenho que fazer de tudo para ficar acordado. O resto eu faço depois, né? Então, dormir, né? Por exemplo, assim, ó, a poluição eletromagnética é uma questão tão séria, mas tão séria, que eu não sei como é que a humanidade vai resolver isso, tá? Porque, por exemplo, eu falo muito assim... Para nós, o que é uma poluição eletromagnética, Adri? Eu só ia dizer assim, eu falo muito assim para minhas sobrinhas, principalmente, né? Porque, não mexa no celular carregando, gente, pelo amor de Deus, não fala no celular carregando, que aí é dobrada a poluição, né? E às vezes tu pega o celular, tá carregando, vem falar perto aqui da mama, né? De lugares assim extremamente sensíveis, né? Que a poluição eletromagnética não é só essas ondas da internet, a própria tomada, vamos dizer assim, sabe? Claro que não pode ficar radical, mas, por exemplo, assim, ó, tem que dar um tempo, principalmente criança também, assim, dar um tempo, assim, das telas, da televisão, essa exposição, a gente está recebendo essas ondas, né? À noite, tentar desligar a internet da casa, a maioria diz
não é possível e tal. Não dormir com o celular no quarto ligado, não dormir perto da cabeça, perto do corpo. Porque eu sabe que eu estava vendo que o pessoal está descobrindo assim que a poluição eletromagnética é gatilho para desbiose intestinal. Assim. Dependendo da sensibilidade da pessoa, e eu estou achando que eu tenho bastante essa sensibilidade. Se eu fico muito, eu me altero, eu tenho desbiose, né? Eu luto com isso. Então, Eu também. então eu comecei a pensar assim, ó, realmente a gente tem que organizar o nosso uso frente às telas, assim, não dá para ficar assim quase que 24 horas, sabe? Recebendo todas essas ondas, e às vezes a gente pega na mão, eu chego a sentir aquecer, sabe? Porque as ondas, elas são invisíveis e tudo, mas elas estão aqui, elas estão nos afetando, elas atravessam o nosso corpo e atravessam nossas células, elas passam uma informação profunda, porque nós temos o nosso campo energético, né? Não tem nada de místico, né? Nosso coração é impulso elétrico, nosso cérebro, nós temos o nosso campo eletromagnético. E nós se afetamos por essas ondas. Então, existe o que se fala um detox da poluição eletromagnética, né? O que seria? Mas aí meu Deus, e agora? O que eu vou fazer sem celular, Adri? Não, mas aí o que a gente pode fazer? É ficar um pouco ali e sair. É que nem aquela história que na medicina chinesa fala, olha, se tu ficar muito sentada, tu vai ter essas e essas doenças. Se tu ficar de pé, tu vai ter essas e essas doenças. Daí é óbvio que vem aquela pergunta, tá, então o que eu faço? Aí o chinês diz, senta um pouco e levanta um pouco. Quando tu ficar, senta de novo. A vida é movimento. Com o celular, com o computador, tudo, eu acho que a gente tem que ter essa questão, ó, já fiquei bastante, vou sair, vou dar um tempo. Sair, não vou carregar no corpo, encostar o celular no corpo, sabe? Isso aí é um veneno. Sim, vai ler um livro, vai tomar um mate, a gente que gosta, né? Vai tomar um mate lá na grama, né? Deixa Vai o fazer. celular um pouquinho, né? Porque, por exemplo, assim, nós somos adultos, mas a criança mesmo, que a caixa craniana dela, o cérebro é bem mais fino, diz que essa onda 5G é extremamente nociva para o cérebro das crianças. É muito forte, porque, pelo que eu entendi, ela é uma onda muito potente, mas ela, até as emissões delas têm que ser muito próximas, assim. Como é que dizia? As antenas, vamos dizer, os locais. Né? Então, ela é muito potente, mas ela é curta. E ela dá uma carga muito alta no cérebro, de todos nós e das crianças também. Porque a 5G tem bastante consequências. Tem crianças que chegam até a sangrar pelo nariz, conforme o grau de exposição. Né? Tem crianças que já passam, né? Isso aí eu acho que a gente pode deixar falar assim, a mãe dá o celular para uma criança muito pequena, tem que cuidar, porque ela fica agarrando às vezes o celular na mão, já está recebendo ali, né, e olhando, né? E o cérebro recebendo, né. E aí entra já essa parte, aí entra a parte, né, que eu vejo bastante, que eu estudo, que é a parte do TDAH, né, porque eu tenho, né, então, e para mim é importante eu entender isso, porque eu tenho muitos pacientes que eu atendo, né, com TDAH, e aí a gente observa, né, que o uso excessivo de tela pode levar, né, a um diagnóstico de TDAH que, na verdade, não seria, né? Por quê? Porque, na verdade, assim, é o cérebro, tu consegue, é aquela... Sempre a procura da dopamina, que é, né, a falta o TDAH tem essa falta, né, no lobo frontal ali, ele não faz essa produção de dopamina adequada, e aí no momento que tu fica celular, tu tá, né, a tela rápida, aquela coisa toda, procurando sempre um estímulo de dopamina grande. Quando tu tira aquilo ali,
para esse estímulo. E aí a criança começa a ter os sintomas, né, de um TDAH, que na verdade não seria. E aí, além disso, a questão da alimentação dos ultraprocessados, da falta de água, do corante, de tudo mais, né? Então, da alimentação inadequada, um monte de açúcar, as gorduras trans, né? E aí, a criança não sabe nem o que é uma manga, o que é um abacate, o que é uma maçã, porque maçã ainda é mais comum, mas abacate, mamão, essas coisas assim, olha assim, acham que é outra coisa, nunca viram uma abóbora na frente, né? Eu adoro abóbora. Sabe que na acupuntura, uma vez, eu atendi um senhor que tinha gota, sabe? Ácido assim, lá nas alturas. Aí fez a acupuntura e já não conseguia pisar o pé no chão, assim, chegava a pisar assim com o calcanhar. E entre as coisas que a gente combinou, era ele comer melancia para desintoxicar do ácido úrico, abóbora e tomar suco de limão. E ele começou a melhorar muito, 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 que ele fez. E ele comia, agora você falou em abóbora, ele comia muita abóbora. E ele disse assim, tu vai me perder para abóbora, porque eu estou melhorando demais, demais. Ele era daqueles que tomou muito remédio, aqueles remédios tudo para baixar o ácido úrico, modificou um pouquinho a alimentação, retirou algumas coisas, mas ele sempre brincava, ele é um advogado bem engraçado, ele dizia assim, tu tá me perdendo para abóbora ou para melancia. Tomara, né? É o que eu quero, né, Adri? Eu digo, a gente ensina. A minha ideia não é eu ter o paciente todo mês ali. Eu, por mim, né? Eu faço ali o tratamento e que ele siga em frente, né? Que ele saiba fazer, que ele consiga mudar, né? Se organizar e entender como são as escolhas inteligentes. A gente não quer, né? Que fique ali dependente da nutricionista de montar uma dieta. É muito além disso. A gente, né? Vem a cada 6 meses para organizar se precisa suplementar porque precisa, se precisa, né, reavaliar ali o processo, mas tomara que a gente perdesse todos para a abóbora, né, porque a gente quer saúde, né, a gente trabalha com saúde, né. E tu falou um ponto muito importante da gordura trans. Num processo de detox, tem que observar muito, porque a gordura trans, ela faz todo o mal que todo mundo acho que já sabe, mas dentro das veias ela inflama demais. Inflama demais. Então, ela é uma das causas de problema cardiovascular sério, tá? E não sei se todo mundo sabe, mas assim, o café solúvel, ele tem muita gordura trans, sabe? Então, às vezes tem gente que vai tirando esses óleos comuns de cozinha, né, bolacha recheada, essas coisas assim que tem bastante, e não se atenta e toma muito café solúvel, né? Café tem que ser passado. A gente toma café, mas tem que passar. Café solúvel, ele é bem assim, o café, a gente tem que cuidar a quantidade também, porque a cafeína, dependendo da situação, não é interessante. Ela é interessante, pero não muito, né? A gente tem que ver muito bem caso a caso, né? Eu não me adapto ao café. Há muitos anos eu não tomo café. Para mim não dá certo. Me dá ansiedade no estômago. Nem existe isso, mas me dá. Entendeu? Adri, a gente começou e foi indo, e aí eu vou voltar no ponto, porque já são 8h22, né? A gente fala pouco, né? Coisa boa. Tem um papo aí que tu começou do óleo essencial e tu não terminou, e eu acho importante porque eu gosto muito, né, eu não sou especialista na área, mas eu gosto muito de usar os óleos essenciais na vida, né, e aí tu falou do limão siciliano, né? Depois eu quero falar de um chá que é bem importante aqui para tirar metal pesado, ou amenizar um pouco. E outra coisa que pediram de novo, o nome do médico que tu falou, acho que elas querem pedir. Doutor, pode entrar no meu Instagram e ver ali, é Dr. Márcio Bom Tempo. Esse aí está há anos. Tudo que se fala agora como maior novidade do mundo, o Dr. Márcio Bom Tempo falava lá atrás. Aí foi quase preso, né? Normal, né? Então,
assim, ó, são muitos óleos essenciais que são usados para um detox, para um auxílio no detox, mas assim, eu trouxe aqui só o limão siciliano. Ele é muito rico no limoneno, ele tem terpeno, são substâncias, assim, antioxidantes, assim, que facilitam o metabolismo como um todo. Tá? O limão siciliano, ele atua no processo digestivo, ajudando na digestão. Ele faz assim, ó, ele é uma bênção no fígado e nos rins, né? A gente conhece pessoas assim que eliminaram aquelas areiazinhas que dá nos rins, assim, tá? Com o limão siciliano, tomando, ingerindo, porque se Pois tu é, pegar eu um ia te limão. perguntar como é que se usa, qual é a indicação, como é que Assim, eu eu posso trabalho fazer? com a Doterra porque é a empresa que garante que a gente pode ingerir. Ele é feito da casca do limão siciliano, tá? Tá. Esse limão siciliano é da casca, prensada a frio. Então, tu vai tomar, são gotinhas, assim. Dependendo do caso, a pessoa pode tomar 2 gotinhas de manhã, 2 gotinhas de tarde na água, com bastante água, tá? Tu pode usar o limão siciliano no teu azeite de oliva, tu pode usar no teu suco que tu faz, tu pode usar no molhozinho que tu faz, salgado. Ele tem várias formas de usar. Mas, assim, no detox, ele destrava o metabolismo. Assim, tá? E ele dá uma ajuda para o teu corpo conseguir eliminar assim, uma toxina mais grosseira, vamos Uhum. dizer assim. Ele não é que ele é laxante, mas ele todo cítrico, se nós for falar laranja também, o grapefruit, que é aquela laranja amarela por fora e vermelha por dentro, aquela ali na aromaterapia a gente toma como um detox também, mas a gente inala porque diminui muito a vontade do doce. Mas do limão, então é isso, assim, o limão ele é reconhecidíssimo como auxiliar no detox. Muito, assim, destrava muito o metabolismo. O fígado, assim, a gente brinca que ele limpa o fígado, limpa os rins, tá? A digestão é outra. Até tem um vídeo de um senhor que já está no terceiro frasco, acho, do limão siciliano, e ele também estava com gota, com gota, né? Ácido úrico bem alto, e ele ajudou bastante. Então, o óleo essencial seria esse, o escolhido. Ele é famoso no detox. Chá, para nós encerrar. Então, eu falei dente de leão. Outro chá que eu até já usei bastante, a cavalinha, ela ajuda muito no processo de detox, tá? O boldo e o coentro. O coentro é reconhecido como uma erva que ajuda a tirar metal pesado do corpo. Metal não é fácil de tirar, mas o coentro, tanto o chá como o óleo essencial, ele é muito indicado para retirar metal pesado do corpo. Tá? É E como é que a gente faz bom. esse chá, Adri? O chá do coentro, folha, eu não tenho muita experiência, mas eu uso muito a semente do coentro. Eu Tá. boto semente em Mas é que é coentro o de mais feijão, essas coisas. fácil também, né? Pra gente aqui do sul, pelo menos, é difícil tu achar o coentro, né? Pegar uma colherinha de cafezinho bem cheinha, assim, botar um meio litro de água, aí como é uma semente, tem que ferver, não muito tempo. Assim, quando a água começa a ferver, dá uns 3 minutos de fervura, deixa abafado, depois toma. O coentro é certo, assim, é comprovado que ele ajuda a tirar E metal tem do algum corpo. horário melhor para usar, Adri? Eu penso assim que seria, por exemplo, se conseguir assim mais na parte da manhã, que é o horário que o corpo está propício para uma desintoxicação, Sim. seria bom, mas não deixar de tomar, né? Tomar, A dirigir. ideia é fazer, né? Não importa a hora, se for Eu, feito, eu, melhor. eu, eu cozinho meu feijão com semente de coentro, sim. É uma Uhum. das formas que eu uso assim diariamente. Né? O gengibre é muito bom. A canela, né? A famosa canela que sensibiliza o receptor da insulina também é muito bom. A canela a gente tem que cuidar muito a procedência, né? Porque existe canela com açúcar, né? É,
Me aconteceu aqui na loja de eu trazer canela e quando eu vi ali atrás, a última que eu comprei de uma empresa, eles não me avisaram, quando eu olhei ali atrás tinha açúcar. Até retirei, porque eu digo, não vou vender. Acho ridículo. Não, e as pessoas não têm essa informação. A gente não consegue imaginar que vão vender canela com açúcar, mas porque diminui o preço, né? E E a canela em pó tem muita mistura, ela tem muita falsificação. E tem a procedência da canela, né? Tem canelas hoje em dia que nem cheiro tem, né? A gente vai cheirar aquele cheiro antigo, assim. Mas, mas eu penso que a grande mensagem que a gente já está indo para o final, que eu poderia deixar é o que tu pode retirar da tua vida que já é óbvio, sabe? Que já poderia ter tirado, que dá para tirar da tua alimentação, de um hábito ruim. O que tu pode retirar? Pensar no que tu pode retirar, o que tu pode abrir mão antes de começar a colocar coisas, né? E a água, né? Se a pessoa respirar, dormir bem, tomar água adequadamente, né? conseguir fazer cocô adequadamente. Ah, é, porque isso aí tem um problema. Vou para a parte da nutrição. Continua na água, continuamos na água, né? Consumir fibras diariamente, então, né? As fibras ajudam no trânsito intestinal, então é essencial para eliminar essas toxinas. São aveia, frutas, vegetais, grãos integrais, leguminosas, né? Incluir os alimentos antioxidantes, né? Então a Adri já falou aí da questão do gengibre, dos chás, né? As frutas vermelhas, alho, azeite de oliva, tudo vai depender da pessoa, se ela tolera também. Então a gente tem que pensar nisso. Não adianta, se eu tenho sensibilidade alimentar, algum desses alimentos eu não devo incluir, tá? Então isso é importante, né? Porque daí eu já estou intoxicada e já me faz mal naquele momento esse alimento, né? Vegetais crucíferos, né, que são aliados ao fígado, brócolis, couve-flor, repolho, couve, ajudam na fase de desintoxicação hepática. Isso é Evitar o, importante. é, Isso é importante. evitar o consumo, né, ou reduzir o consumo de açúcar, principalmente o refinado, o álcool, ultraprocessados e as gorduras trans. Incluir alimentos ricos em enxofre para quem tolera, alho, cebola, óleos e vegetais crucíferos também ajudam ali no fígado, tá? Manter o intestino saudável, então, para quem pode, probióticos, né? Como iogurte, kefir, kombucha, né? E os prebióticos, banana verde, aveia, alho, tudo isso também equilibra a flora intestinal. Então, só para fazer da nutrição, assim, mais ou menos é isso. E aí parece, né, Adri, que a gente falou, que a gente não trouxe nenhuma novidade aqui, né? Então, talvez algumas pessoas vão ficar frustradas porque a gente não trouxe a pílula milagrosa, mas a pílula milagrosa é você, né? Cada um fazer a sua parte por si, né? Uhum. Acho que é isso. Dentro da poluição eletromagnética, diz que tem muitas plantas que ajudam a neutralizar um pouco essas ondas. E uma das plantas, até eu tenho aqui, que eu ganhei de uma amiga minha, tem em 2 locais. É a espada de São Jorge, tá? Para acrescentar alguma coisa, que a pessoa vai dizer, tá, mas eu não posso ajudar? Sim, diz que tem plantas que ajudam. Eu aprendi há muitos anos atrás, eu vou ter que confirmar. Cactos dentro de casa também ajuda. Mas essa eu não tenho bem certeza. A espada de São Jorge, sim. Eu uso Tá? a Mas espada de parece... São Jorge, inclusive no quarto. Nos quartos tem espada de São Jorge, porque ajuda na questão do processo da limpeza do ar, né? Ali da parte do. Então, inclusive nos quartos, eu utilizo. Então, tá. E para encerrar, que eu não falei, agora eu vi que eu tinha anotado aqui para falar, é a questão do plástico, né? Os microplásticos, eles estão presentes em muita coisa que a gente está ingerindo, né? Na água, alimentos que estão embalados dentro de recipientes plásticos, né? Coisas que vai para a geladeira dentro de recipiente plástico.
coisas com gordura que reagem ali com o plástico. Então, tem alimentos, né, até para crianças que denunciam, assim, que às vezes vão ver na própria, ali tinha resíduos de plásticos, né? Então, o plástico é uma questão muito séria, porque depois, para entrar dentro do nosso organismo para tirar, vai ter que A ter. realidade é que estamos intoxicados com plástico, né? Essa é a realidade, né, Adri? Não tem como fugir disso. Mas esses dias eu estava até dando uma orientação sobre isso e eu digo assim, ó, quem puder, vai fazendo a troca gradual dos seus potes plásticos por de vidro, as marmitinhas de vidro, né? E aí, assim, mas tá. A gente sabe que o pessoal usa ali o pote de sorvete para guardar congelar feijão. Pelo amor de Deus, se vocês vão usar, pelo menos que não coloquem o feijão quente dentro, né? Não usem coisas quentes dentro do plástico. Espere esfriar o bendito do feijão para botar no pote para congelar, né? Que bom. A Mais Nailê está botando importante. aqui que muitas informações novas que ajudam a me desintoxicar e viver melhor. Viver melhor é isso. Estou buscando. Que legal, Nailê. A Nailê é minha paciente e ela super segue, assim, super se cuida. São detalhes, né? Que a pessoa não adianta entrar naquela revolta, então tá tudo errado. Não, não tá tudo errado e tem muita coisa que dá para ser feita. Sim, como tu disse, isso tu não vai gastar nada. Tu tá em casa, tu ia guardar igual só espera esfriar, bota na geladeira para esfriar, para a gente ter a questão também da segurança alimentar, de não deixar aquela comida em cima do fogão até esfriar. Bota na geladeira, resfria, depois passa para o recipiente para congelar se for o caso. Mas não coloquem alimento quente em produto plástico. Evitem. Porque nós já estamos recebendo plástico até pela pele, né? Com esses cosméticos bem artificiais, assim, bem sem compromisso com a saúde, né? E a pele é um órgão de desintoxicação, o maior órgão do corpo, ela absorve tudo, tudo. Até a água do banho, né? Sim. Que é quase um copo de água que a gente absorve no banho, porque abre muitos poros. Né? Então é prestar atenção e ir para o mais simples, tá? Dependendo da pessoa, por exemplo, até o material de limpeza que a pessoa vai usar na sua casa, sem uma luva, tá? Ela vai estar absorvendo e o corpo tem que estar metabolizar isso depois. Né? Então, por exemplo, até o material de limpeza, a pessoa pode substituir por coisas mais simples e mais baratas e bem eficientes. Né? Porque a ação mecânica, isso até em hospital, quando eu trabalhei em controle de infecção hospitalar, tinha muita pesquisa dizendo que não era o produto, que o que tirava mais a contaminação do centro cirúrgico daquilo era a ação mecânica mesmo, a fricção. E outra coisa, Adri, que agora tu falou e aconteceu esses dias, e é difícil as pessoas entenderem, porque eu trabalhei anos em hospital também e trabalhava junto com a equipe da higienização, né? A gente era um grupo que trabalhava muito junto, e essa parte da higienização, né? Quando a gente usa o cloro, que as pessoas usam que boa, a clorofina, seja lá o que for, puro, existe uma diluição que é saudável, que vai matar os bichos também, não precisa se intoxicar com um produto puro. Na verdade, isso é assim, ó, é uma agressão para o corpo, né? E as pessoas, elas acham, não, mas aí não vai limpar. Pessoal, isso. E essa tua lembrança é importante, porque assim, o hipoclorito, ele é extremamente agressivo para as vias respiratórias de quem está manipulando, tá? No posto de saúde, lá em Nova Petrópolis, quando eu trabalhava, foi comprado hipoclorito, acho que a 10%, sei lá, para fazer as diluições. E a funcionária da limpeza, a gente orientou ela, mas ela abriu o frasco, assim, bem de perto, sem muito cuidado, deu o maior problema do mundo. Os olhos, a parte respiratória, a gente falou, a gente tinha avisado. Foi internada? Não chegou a ser internada? Não, mas
foi bem séria a coisa, a gente se apavorou. Eu tive uma situação quando eu trabalhava em restaurante industrial, porque a gente, para quem não sabe, se compra, que nem a Adri falou, o produto mais concentrado e a gente faz a diluição, né? Porque é um grande volume, então tem que ser assim. E aí, assim, a gente sempre orientava, né? Fazia que, primeiro, a gente tem que fazer a diluição correta. Segundo, produto de limpeza, a gente não bota água quente, porque daí vai soltar Ai, o vapor e vai ir para as vias, né, inalatórias. E cloro não se mistura com outro produto de limpeza, desengordurante, não sei o quê, porque vai limpar mais. Gente, isso intoxica e perde a ação, né? Perde a ação. O cloro não vai funcionar se tu misturar com detergente. Limpa com detergente e depois coloca o cloro. Então, e é difícil as pessoas entenderem isso. E aí usam o produto puro, né? Gasta mais. achando, E gasta não mais, pois é, nós estamos resolve. aqui E para ainda tá se economizar. intoxicando, né? De graças. De É que graça não, nem a né? história do álcool a 70, né? Que se a pessoa for ver qual que mata, é o álcool a 70. Mas como assim, se ele é botado água destilada para chegar a 70%, do outro absoluto, e aí o que mata é o 70. Então, quer Exato. dizer, existem estudos por trás das coisas que orientam certinho, né? É que a gente tem tanto assunto, mas, por exemplo, o detergente de louça, né? Que a gente usa, eles tem que cuidar o resíduo que fica na louça, porque fica bastante. E a gente pode estar ingerindo, né? A louça mal enxaguada. E o que será que esse detergente faz dentro do nosso organismo? Né? Eu tinha um professor que ele falava o cafezinho com sabor de lavanda, né? Porque lavou lá e não foi bem, né? Então, assim, quantas vezes eu tenho certeza que todo mundo na vida já comeu alguma coisa que sentiu o sabor do detergente ou do, né? Por quê? Porque não Às vezes foi. em restaurante, aconteceu um restaurante que eu estou lembrando aqui, lá em Nova Petrópolis também, que deu o maior bafafá, que a vagem estava com gosto eu trabalhava na saúde lá, com gosto de detergente. A vigilância foi no restaurante e detectou que quis lavar os vegetais na mesma pia que lavava a louça em um restaurante com muito movimento, sabe? Então, aquilo ali diz que era lavando louça e Não tem lavando como, né? vegetais. Porque na verdade existe quando é adequado o espaço, tem um espaço só para higienização de vegetais e o outro para higienização da louça, das panelas, enfim, E né? sempre fica, né? Diz que o detergente fica muito resíduo. Eu tenho usado ou sabão de coco e quando eu tô com detergente eu diluo ele, que nem aquele doutor Bactéria ensina, né? Pega o recipiente, bota detergente, bota uma água quente, deixa ele ali com a esponja e vai lavando a louça. Dilui ele, não bota direto na esponja. Se a gente não enxagou bem, daqui a pouco nós estamos ingerindo mais uma Mais um toxina que o pouquinho. corpo não dá. Por isso, é claro, a gente não pode enlouquecer com as informações, né? Não dá para ficar neurótica, mas assim, como é vasto, né? E como a gente tem que ir percebendo os detalhes do dia a dia, né? Porque tem muita coisa, né, Adri, pra gente. E aí o próprio detergente também, ó, a gente vai economizar se tu gasta menos detergente. Então, a gente não está falando para complicar, estamos falando até para economizar. Se tu pensar assim, então pelo menos para economizar eu vou usar Ah, menos mas não faz detergente. espuma, as pessoas gostam de muita espuma, se não tem espuma, não lava, né? É, mas a Bom, água quente nos ajuda, né? acho que é isso, né, Adri? Já são 8h42. Sim. Agradecer quem ficou até aqui, quem acompanhou, né? Obrigada. E no dia 6, né? Dia 6 a gente vai se encontrar novamente, eu e a Adri. Semana que vem tem live só eu e depois na outra sexta a live, a Adri entra comigo também para a gente falar um pouquinho sobre pele, né? Certo. Então tá. Agora Um bom dia para agradecer. todo mundo. Vou encerrar por Boa aqui. sexta. Tchau, tchau.